Pessoal, no vídeo anterior eu expliquei sobre o circuito em série e nesse vídeo eu vou explicar sobre o circuito em paralelo. O circuito em paralelo é o circuito onde tem dois ou mais resistores que estão em paralelo se tiver dois pontos em comum. Repare nesse primeiro exemplo que o R2 e o R1 estão em paralelo e eles são conectados por dois pontos em comum. Tem duas formas de você conseguir calcular uma resistência equivalente do circuito em paralelo. Nessas são a primeira forma que está mostrada aí e a segunda. E eu vou demonstrar cada uma delas por exemplos diferentes. Vamos ao primeiro exemplo, que equivale à primeira fórmula. Aqui temos um circuito com dois resistores em paralelos e repare, observe que eles estão conectados por dois pontos em comum e eles estão em paralelo. Nessa fórmula, você somente vai substituir pela quantidade de resistores que você tiver. Nesse caso, nós só temos dois resistores, então vai ter 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você tivesse mais resistores, você colocaria, por exemplo, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mas nesse caso nós só temos dois, então ficou desse jeito aí que está mostrado. A resolução é bem simples, funciona como você resolve normalmente esses cálculos com frações. Isso é um detalhe muito importante, que como 1 sobre RT é igual aqui no nosso caso é 2 sobre 30, 3 sobre 20, ao contrário, desculpa. A gente tem que multiplicar o cruzado para descobrir o valor de RT, que vai ficar desse jeito aqui, ó. RT é igual a 20 sobre 3. E nesse primeiro circuito, o RT é igual a 6,67 ohms. Não tem segredo nenhum nessa primeira fórmula de resolver, mas também temos um outro jeito de resolução, que é essa segunda forma. Na minha opinião, ela é mais fácil, mas cada um vai adaptar por usar a fórmula que melhor atender, que for mais simples para a resolução. Nesse caso, nós temos três resistores em paralelo. Repare aqui também que eles são conectados por dois pontos em comum. Dessa forma, a gente é melhor analisar o circuito da direita para a esquerda. Veja aqui no exemplo da primeira forma. Temos que RT é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O que eu fiz aqui foi pegar o R2 e o R3 e fazer o que fiz naquela primeira fórmula de exemplo. R2 vezes R3 é R2 mais R3. Nisso, você vai descobrir o RT1, que aqui, continuando a resolver, tive o resultado de RT1 igual a 1 ohm. Como você já obteve esse resultado, você tem que encontrar a resistência equivalente total. E você está faltando resolver com mais um resistor, que é o R1, que ficou faltando ele. Então, nesse caso, você vai fazer o RT1, que foi o que a gente encontrou aqui agora, vezes o R1, que é o resistor de 2 ohms aqui. E ele vai ser RT1 vezes R1 dividido por RT1 mais R1. Então, aí você continua a resolver e o REQ, que é a resistência equivalente, deu 0,66 ohms. Nessa fórmula, você tem que observar que, dependendo da quantidade de resistor, esse processo aqui vai ter que ser repetido várias vezes. Por exemplo, eu encontrei o RT1 e depois eu fiz com o R1 aqui, a resolução, para saber esse valor aqui. Se a gente tivesse mais um resistor, a gente ia ter que pegar o REQ2, que ia ser o REQ1, que é esse aqui, vamos chamar ele de 1, vezes o R3, que seria o próximo, dividido por REQ1, mais R3, que a gente vai chamar, porque a gente chamou aqui, não, R3 nada, né? R4, melhor chamar assim, né?
não repetir o valor de resistor. E aí você resolveria e acharia a resistência equivalente 2, que seria o total do circuito, caso o circuito tivesse 4 resistores, e assim por diante. O circuito em paralelo é isso, pessoal. É bom sempre pegar exemplos e treinar. Alguma dúvida, deixa no comentário do vídeo ou mande no Instagram. É isso aí, valeu!